Olá! E hoje nós iremos dar continuidade à exposição da carta de Judas e iremos concluir com os versículos do 17 ao 25, que diz: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Enquanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. E vamos recapitular o que nós estudamos anteriormente. E no primeiro vídeo, Judas, ele se apresenta como irmão de Tiago e do Senhor Jesus. E no segundo vídeo, nós falamos que a intenção inicial de Judas era escrever acerca da doutrina da salvação. Porém, ele teve a necessidade de escrever acerca da fé para combater os falsos ensinos que eram disseminados pelos falsos mestres. Tratavam-se de doutrinas danosas, e uma dessas doutrinas que nós destacamos foi o antinomianismo, uma filosofia avessa às regras, que se opõe às regras e transforma liberdade em libertinagem. Judas, nós observamos que ele sempre se remete ao Antigo Testamento, e na primeira perícope, no primeiro trecho que nós vimos na sua carta, ele ressalta a incredulidade dos israelitas, mostrando ali essa passagem no Antigo Testamento. Ele fala de seres celestiais que rejeitaram o governo e a autoridade de Deus, também nos remetendo a mais uma história do Antigo Testamento, assim como a perversão sexual em Sodoma, ali também registrada no Antigo Testamento. E Judas, ele ainda destaca que esses falsos mestres, eles alegavam que seus ensinos tinham origem em visões. E dos versículos 9 ao 16, Judas, ele contrasta a arrogância dos falsos mestres com a humildade do arcanjo Miguel. E possivelmente ele extrai essa história de uma literatura não canônica chamada Assunção de Moisés. Também vimos que Judas nos apresenta que os falsos mestres, eles tentam passar a ideia de um conhecimento superior. E ele diz que eles são como animais irracionais que se corrompem. E novamente, Judas, ele remete ao seu rico conhecimento das Escrituras. Lembrando que Judas, ele não era um apóstolo e ele nem tinha uma linhagem sacerdotal, mas ele tinha um vasto conhecimento das Escrituras. E ele destaca de forma comparativa aos falsos mestres a falta de espiritualidade de Caim, a ganância de Balaão e a rebeldia de Coré contra a autoridade instituída por Deus. E Judas, ele faz uso de uma figura de linguagem em diversas situações. E ele assemelha os falsos mestres a rochas submersas, ou seja, perigos ocultos. E os compara também a nuvens sem água, referindo-se à hipocrisia dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos líderes. E ele também os compara a ondas
bravias, ou seja, destruição. Assemelha-os a estrelas errantes, trazendo a ideia de uma doutrina passageira, sem valor e indigna de confiança. Judas também enfatiza o castigo divino sobre esses falsos mestres e apresenta-os como murmuradores, pessoas de fala arrogante e bajuladores devido a interesses particulares que eles tinham. E hoje nós vamos concluir essa carta a partir do versículo 17 até o 25. E como nós lemos inicialmente no versículo 17, ele diz: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se refere às profecias apostólicas a respeito dos escarnecedores. Os apóstolos haviam prognosticado que alguns rejeitariam os seus ensinos. Os cristãos, em tais circunstâncias, eles precisavam ser muito cuidadosos, mas não precisavam ficar alarmados, porque a presença desses falsos mestres, desses homens maus, tinha sido prevista e anunciada tanto pelo Senhor Jesus como pelos seus apóstolos. E nos nossos dias não é diferente. Os falsos mestres, os falsos pregadores, os falsos profetas, os falsos apóstolos estão entre nós. Mas como identificá-los? Só há uma forma, só há um meio: conhecendo as Escrituras. E Judas, ele diz: lembrai-vos das palavras proferidas pelos apóstolos do vosso Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Como lembrar de algo que a gente não conhece. E no versículo 18, ele se refere ao último tempo. E esse último tempo é o período total entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus. E ele diz que nesse período haverá escarnecedores. E esses escarnecedores são pessoas que são os falsos mestres, que usam de ridicularização, de zombaria. Eles se caracterizam, esses falsos mestres, esses falsos líderes, esses falsos profetas, eles se caracterizam por essa zombaria, pela ridicularização, pela performance caricata, ludibriando o povo que se deleita nos seus ensinos rasos, nos seus ensinos superficiais, aparentemente agradáveis, atraentes e até engraçados. Nos nossos dias, esses são muitos que estão em nosso meio. Eles são até engraçados, são atraentes nas suas mensagens, prendem o povo. Porém, alimento consistente que é bom, que é necessário, zero. No versículo 19, fala que esses que promovem divisões. E esse é o resultado inevitável da arrogância dos falsos mestres. Divisões, facções, desunião. E Judas, ele se refere a esses falsos mestres como homens sensuais, pessoas naturais, relativo a um comportamento que é típico da natureza humana, em contraste o que está debaixo a direção do Espírito Santo. Trata-se de um indivíduo que não é espiritual, que é mundano, que é totalmente mundano e natural. E ele mesmo diz na sua carta, nesse mesmo versículo 19, que não tem o Espírito. E esses falsos mestres que agem assim, eles agem de forma oposta às coisas do Espírito, agem de forma oposta à condução do Espírito, evidenciam a ausência do Espírito Santo. E no versículo 20, Judas agora deixa de fazer acusações aos falsos mestres para fazer exortações positivas aos seus leitores. E ele diz: edificando-vos na vossa fé santíssima. E mais uma vez, a fé aqui refere-se à mensagem dos profetas e dos apóstolos. Mas ele fala para edificar essa fé, ou seja, aumentar o potencial, fortalecer, tornar essa fé mais capaz
faz edificar essa fé? Orando no Espírito. E em contraste com os falsos mestres, no versículo 19, lembra que nós falamos que tem um comportamento contrário à direção do Espírito Santo? Os que pertencem a Deus têm até as suas orações controladas, conduzidas pelo Espírito. E aí nós aprendemos aqui que a pessoa alcançada pelo verdadeiro Evangelho edifica a sua fé, sua convicção na doutrina cristã, aumentando o potencial de certeza, de convicção, buscando conhecer mais da palavra de Deus, fazendo dessa palavra alimento diário para seu espírito e para sua alma. Consequentemente terá sua vida controlada pelo Espírito Santo, até as suas orações. E no versículo 21, Judas continua dizendo: guardai-vos no amor de Deus. E os cristãos aqui, ele nos chama a atenção, são responsáveis por permanecerem fiéis a Deus. E eles devem se esforçar para fazer isso. Embora Deus preserve o cristão em fidelidade, o indivíduo também tem a sua parte a fazer, vivendo piedosamente e sinceramente para Deus. E o termo guardar que ele usa aqui no versículo 21, téresis, significa continuar a ser obediente, mas também traz a ideia de um lugar de detenção, de prisão, de cárcere, de cadeia. E nós devemos estar presos e permanecermos obedientes no amor de Deus. E nos versículos 20 e 21, a forma trinitária de exortação é algo digno de ser observado. Ele diz: orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos o único Deus, um só Deus, trino, apresentado nessas três pessoas, do Espírito, do Pai e do Filho. E no versículo 22, Judas, ele faz menção aos vacilantes da fé, que esses precisam de ajuda. E não se trata de complacência, de concordar, mas de ajudar alguém que está na condição de vacilar, de ter dúvidas. E o termo aqui que ele usa para ajudar a esses que estão vacilando, a esses que estão em dúvida, o termo ajudar é leal. Significa também compadecer, é se compadecer, é ser bondoso, é preocupar-se com alguém que se encontra em dificuldades, é ter compaixão, é ser misericordioso com essas pessoas que estão em dúvidas, daqueles que estão vacilantes, daqueles que não têm certeza. Precisamos ter essa atitude de compaixão com os mais fracos, de ajudá-los nas suas dificuldades. Lembremos, crente fraco não é descrente. E no versículo 23, aí ele nos remete aos falsos mestres mais uma vez, dizendo: detestando até a roupa contaminada pela carne. E essa é uma metáfora da influência contaminadora dos falsos mestres. E essa frase enfatiza o cuidado que os leitores de Judas deveriam ter no contato com os falsos mestres e com aqueles que estavam sob a influência desses falsos mestres. Portanto, quanto aos fracos, prestemos ajuda para que eles venham a se fortalecer, para que eles venham a ser edificados. Quanto aos que disseminam falsas doutrinas e são indiferentes ao verdadeiro evangelho, quanto a esses devemos manter distância. E os versículos 24 e 25, Judas ele finaliza essa carta com uma doxologia, ou seja, o ensino da glória e esplendor acerca de Deus. E, no geral, fazendo uma retrospectiva do que aprendemos com a carta de Judas.
nós aprendemos a buscar mais conhecimento da palavra de Deus. Assim, teremos condições de rejeitar as falsas doutrinas. Aprendemos também que há punição para os ímpios. Aprendemos que temos responsabilidade. Tem coisas que dependem de nós. Aprendemos também a fortalecer a cada dia a nossa fé. Aprendemos a andar na condução do Espírito Santo. Aprendemos a necessidade de permanecermos obedientes. Aprendemos a ajudar aos fracos. Aprendemos que nós devemos nos afastar dos falsos cristãos, dos falsos mestres. E aprendemos a dar glória e a exaltar a Deus, assim como ele finaliza nos versículos 25, 24 e 25, dizendo: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus nos abençoe. Aquele que é poderoso para vos guardar, aquele que é poderoso para vos apresentar, alegres e sem defeitos, diante da sua glória. Aquele que é poderoso para vos guardar, aquele que é poderoso para vos apresentar, alegres e sem defeitos, diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, autoridade para todo sempre. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, autoridade para todo sempre. Aquele que é poderoso para vos guardar, aquele que é poderoso para vos apresentar, alegres e sem defeitos, diante da sua glória.